Então, eu gostaria que a gente falasse entre nós aqui um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons milagrosos do Espírito Santo. Se alguém perguntasse para você, pensa um pouco aí em você. Se alguém chegasse para você e falasse: olha, fulano, vocês seguem a Bíblia, não seguem? Sim, seguimos. Então, aqui na Bíblia eu vejo que existia o batismo com o Espírito Santo. Existiam os dons milagrosos do Espírito Santo. Por que vocês não praticam isso hoje? Como é que nós responderíamos para as pessoas? Aonde que nós iríamos na palavra de Deus para poder mostrar? Porque o nosso argumento não é eu acho ou penso, né? Nosso argumento é a gente ver na Bíblia e a palavra de Deus nos ensina. Então, aonde que nós iríamos na palavra de Deus para responder uma pergunta assim? A gente saberia como, teria um pouco de dúvida, até mesmo nós, né, temos um pouco de dúvida nisso, ou teríamos um pouco de dúvida em como responder a alguém que nos perguntasse isso. E isso é muito comum, né? Nós encontramos com muitas pessoas, e as pessoas vêm, participam dos cursos, que são dos movimentos pentecostais. Até mesmo a Igreja Católica, né? A Igreja Católica estava vendo que estava perdendo os seus fiéis, os movimentos pentecostais, e a Igreja Católica, então, começou uma direção pentecostal também, né? Onde existe curas e falar em línguas e essas coisas todas. Então, muitas pessoas que participam dos nossos cursos vêm com este ensinamento. E nós tiramos isso um pouco do curso de teologia exatamente para não ter esse tipo de discussão, que não é a razão do curso. E depois, no final do curso, nós conversamos com muitas pessoas que gostariam de estudar esse tema especificamente e estudamos no particular com elas. Mas entre nós aqui, né? Como é que a gente se sente com relação a isso? Está bem tranquilo esse tema ou precisamos estudar um pouquinho mais? É assim, a gente já falou aí, as pessoas, elas vêm dessa muito difícil, coisa mais importante. Esse é um fato que foi ocorrido para testificar o poder da igreja. Mas não é importante, foi importante. Hoje, é muito mais. Só que a pessoa vem, quando ela vê que isso não aparece, ela não tem Espírito Santo. Sim. Ela não consegue entender essa questão do Espírito Santo, porque ele está contigo lá. Mas aí fica. Existe uma. A gente não tem muito poder fazer para quem está sabendo muito bem. Quando está muito aparelhado, entendeu isso? Se alguém está agarrado a sua fé, está pronto para responder e está. Sim. Pode ser que Sim. fazer um cheque Existe uma grande confusão, né, no mundo religioso de batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, dons milagrosos e o batismo nas águas. Algumas pessoas acham que é uma coisa só e faz uma confusão, não é? E é muito claro na palavra de Deus, nós vamos estudar um pouco hoje, que existe uma diferença muito grande, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Os dons milagrosos do Espírito Santo são outra coisa, né? Mas muita gente faz uma confusão e acha que é uma coisa só. E eu gostaria que a gente aproveitasse esse nosso tempo junto na reunião dos homens
para a gente estudar alguns temas, né? Um tempo atrás nós falamos um pouco sobre predestinação, né? Na próxima reunião vamos falar um pouquinho então sobre jejum e oração. São temas importantes que talvez são um pouco mais difíceis, a gente não fala tanto, e a gente aproveitar o nosso tempo aqui para a gente poder estudar, né? Então, como uma introdução, a expressão batismo do Espírito Santo não acontece na Bíblia. E você vai ouvir muita gente aí falar, né, sobre o batismo do Espírito Santo. Isso você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia. Você vai encontrar a expressão batismo com o Espírito Santo. Mas mesmo essa expressão, você só vê 6 vezes a palavra de Deus inteira. E como o Orlando falou, em muitos grupos religiosos, isso é o mais importante, né? As pessoas até causam divisão entre o grupo, porque algumas pessoas se acham superiores a outras, né? E você só vê essa expressão 6 vezes. Interessante. 4 delas estão nos evangelhos e é a mesma história, só que é contada por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente podia até falar que é uma vez só, né? Que é o mesmo acontecimento, mas os 4 contam. E 2 vezes no livro de Atos. Depois de Atos, acabou. Você não tem essa expressão mais do batismo com o Espírito Santo. Então, realmente, é uma coisa que nós encontramos na palavra de Deus, mas depois de Atos, capítulo 11, você não vê mais isso acontecendo, né? E Atos, capítulo 11, nós podíamos colocar bem ali no comecinho do primeiro século, né? Talvez até anos 40 no máximo, depois você não tem mais, né? Nas cartas não existe nada de menção do Paulo, Pedro, João, de batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver como é que a gente consegue responder a alguém que nos pergunta sobre isso. Você ia falar algo, Renan? Atos 19, quando ele... Sim, os 12, né? Sim, né? Então, sim, lá ele está falando do batismo de João, depois ele vai ensinar o batismo nas águas, e lá você vai ter os dons milagrosos do Espírito Santo, mas você não tem o batismo com o Espírito Santo lá em Atos 19. A última menção que você tem ali é em Atos capítulo 11. Tá? Então, começa lá comigo no Evangelho de Mateus. Vamos lá para Mateus capítulo 3. Essa aqui é uma das 6 vezes, né, que você vai encontrar essa expressão. Mateus capítulo 3, e de novo, né, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, a mesma história, mas nós vamos ver agora aqui em Mateus. Olha Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. 3, 11 e 12. Aqui é a primeira vez que nós encontramos isso, né? O próprio João Batista aqui, na verdade, a gente podia até dizer que estava profetizando, né? Porque isso iria acontecer algum tempo depois, não muito tempo depois, não, talvez uns 3 anos depois que ele está falando isso, nós vamos ver esse fato acontecendo. Mas a primeira vez que nós encontramos essa expressão está aqui em Mateus 3, 11 e 12. Quem que pode ler para a gente, por favor? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
Primeira vez que nós escutamos isso, então, João Batista dizendo, eu venho aqui batizar, né? Ele fez isso, né? O batismo de João era um batismo de arrependimento, chamando os judeus a voltarem para Deus. Os judeus tinham se afastado de Deus, né? E João Batista vem pregando, pedindo para que eles voltem à palavra, né? A velha lei, se arrependam. Mas ele também diz: depois de mim vem alguém mais poderoso. Está falando sobre quem aqui? Jesus, né? Então, o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, seria administrado por quem? Jesus. O batismo nas águas é administrado por quem? Vamos pensar hoje, pensa hoje. Quem que o batismo nas águas é administrado por quem? Pelos homens. Quem está ajudando no batismo, essa pessoa que está administrando o batismo. Então, é diferente. O batismo com o Espírito Santo não é o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo, ele é administrado diretamente por Jesus. O batismo nas águas é administrado pelos homens. Lógico que tem a sua grande bênção, né, de você receber o Espírito Santo e ter os seus pecados perdoados, mas ele é administrado através de mãos humanas. O batismo com o Espírito Santo vem diretamente de Jesus. Aí é uma diferença. E aqui ele diz que Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito Santo, tá? Então a primeira expressão, né, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Também existe uma grande confusão no mundo religioso sobre essa expressão, né? O mundo pentecostal acredita que esse batismo com fogo é o Espírito Santo. Agora, se você prestar bem atenção no versículo 12, o contexto do versículo, você vai entender que não é. João Batista está fazendo um antagonismo aí, né, entre ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Olha o versículo 12. Quem pode ler de novo aí para a gente? Por favor, o 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a ele, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Que fogo que é esse? É o fogo da condenação eterna. Opa, não é? Então, algumas pessoas que não obedecerem, elas vão receber o fogo, né? É o fogo da condenação, não é o fogo do Espírito Santo, né? Aquelas pessoas que obedecerem vão receber diretamente de Jesus o batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o batismo nas águas. Então aqui nós temos, vamos dizer, a profecia. E você encontra isso de novo em Marcos, em Lucas e João, mesma situação aqui. João Batista falando as mesmas palavras. Tá? Agora, no livro de Atos, você tem agora Jesus conversando com seus apóstolos e ele vai lembrar os apóstolos aquilo que João Batista falou. Então, vamos lá para Atos agora, vai para o primeiro capítulo, Atos capítulo 1. Não vamos ler em Marcos, Lucas e João, porque é a mesma história. Mas olha Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Aqui nós temos Jesus prometendo agora aquilo que João Batista tinha profetizado, talvez 3 anos atrás. Olha o versículo 4 e 5. Quem que pode ler para a gente, por favor? Na verdade,
Está vendo? Ó, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, dentro de poucos dias. Jesus está conversando com os seus apóstolos, tá? É fácil da gente ver isso. Olha o versículo 2, ficar dentro do contexto, mas Jesus está prometendo isso para quem? Olha o versículo 2, né? Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Olha o 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Então, Jesus está conversando com os apóstolos. Tá? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado aí, 40 dias com eles, e agora ele vai ser levado aos céus para ficar com o Pai. E ele está conversando com os apóstolos, e está lembrando eles, olha, esperem a promessa da qual eu falei. Lembra que João ia batizar com água? Mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Fiquem em Jerusalém. Lembra da promessa. Felipe, quer falar? E o batismo do homem, existe uma ordem? Ele só é batizado com o Espírito Santo depois que for batizado com o homem? Ou isso pode não ter uma ordem? Muito boa pergunta, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, mas não existe uma ordem. Não existe uma ordem, tá? Mas vamos ver os exemplos bíblicos, tá? Então Jesus... Pode, lógico. Está tendo um batismo lá em Bragança Paulista. 2 meninos. Eles eram batizados nas águas e também de batismo do Espírito Santo. Na hora do batismo das águas, ele foi batizado. Não existe uma ordem aqui na palavra de Deus, tá? Nós vamos ver uma razão, um propósito disso. Tá? Agora, lembra que Atos é uma continuação de Lucas. Então, se você volta para Lucas, volta lá para o finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24 de Lucas, nós vamos chegar nesse ponto aqui do comecinho de Atos que a gente acabou de ler. Olha o versículo 49. Lucas 24, 49. Tá? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele vai agora ascender aos céus. Então nós estamos na mesma época ali do comecinho do livro de Atos. Tá? Olha o versículo 49. Quem que pode ler? Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ó, Jesus está conversando com seus apóstolos, mesma coisa de Atos. Eles estão em Jerusalém e Jesus está dizendo: fiquem na cidade, eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai, vocês vão ser revestidos de poder do alto. Vai lá para Atos, vocês fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Alguma coisa que vai vir do alto. E nós já vimos que quem administra esse batismo não é nenhum homem. É o próprio Senhor Jesus, é o que ele está dizendo aqui. Lembra o que João falou lá em Mateus capítulo 3. Tá? Então nós estamos nessa situação aqui. Até então, não havia nada de batismo com o Espírito Santo. Tinha o batismo nas águas, que era João, que estava batizando para arrependimento. Era um batismo diferente do batismo que nós vamos ver no começo da igreja. Mas já tinha o batismo nas águas, mas não tinha os dons milagrosos do Espírito Santo e não tinha o batismo com o Espírito Santo. Isso iria acontecer agora.
Tá? Então Jesus está conversando com os 12 ali. Fiquem na cidade, vocês vão receber poder do alto, vão ser batizados com o Espírito Santo. Agora vamos lá para Atos capítulo 2, vamos ver isso acontecendo agora pela primeira vez. Pela primeira vez aqui acontece esse batismo com o Espírito Santo, aquilo que João tinha profetizado e Jesus acabou de prometer para os 12. Tá? Olha o versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ok. Então, o dia de Pentecoste, lembra, era uma festa judaica, uma das 3 festas que todos os homens judeus tinham que ir para Jerusalém. Todos, fazia parte da lei mosaica. Né? Todos. Então, Jerusalém, nessa época, estava lotada, estava cheia. Né? Todos os homens estavam em Jerusalém com as suas famílias. Todos. Tá? Estavam todos reunidos num só lugar. Tá? Esse todos, quem será que são? Os apóstolos. É só a gente ver o contexto. Olha o versículo 26 do capítulo 1. Quem pode ler para a gente? E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Acabou de falar sobre Matias sendo escolhido e agora ele era parte junto com os outros 11, né? Voltou a ser 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O contexto é os apóstolos. Mas alguém pode chegar a perguntar, como já fizeram para mim, ô Alan, mas escute, e lá no versículo 15 do capítulo 1, não tinha mais pessoas do que os 12? Tinha ou não tinha? No versículo 15 tinha mais pessoas ali ou não? 120, tá? Agora, no contexto, nós estamos vendo que são os apóstolos. Ah, mas alguns versículos atrás, está no contexto também, tinha 120 pessoas. Vamos continuar lendo o capítulo 2, nós vamos definir isso muito melhor. Né? Olha, por exemplo, lembra para quem que Jesus fez a promessa? Foi para 120 pessoas ou foi para os apóstolos? Foi para os apóstolos. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Agora, olha só que interessante aqui. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 4? Quem que pode ler para a gente, por favor? 2 a 4. De repente veio do céu um som, como um vento, encheu toda a casa. E viram que parecia tudo de fogo. Separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito. Então, eles estavam reunidos todos num só lugar. De repente, olha só que interessante, vamos entender algumas características do batismo com o Espírito Santo. De repente, veio do céu, do alto, lembra? Jesus tinha falado, vocês vão ser revestidos de poder do alto. Um vento, um som como um vento muito forte, viram o que parecia línguas de fogo, parecia, né? Línguas de fogo, e pousaram sobre cada um deles, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, olha o versículo 5 e 6. Vamos um pouquinho para frente aí. Quem que pode ler para a gente? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar de sua. Olha só que interessante, né?
Jerusalém, como nós já falamos, na festa de Pentecostes, tinha judeus vindo de todas as nações do mundo. E um pouquinho mais para baixo aqui, nós vamos ver exatamente de onde aquelas pessoas tinham vindo para Jerusalém. E a multidão fica perplexa, porque ela vai ouvir cada um da multidão os ouvia falar na sua própria língua. Então, olha que interessante aqui, nós não estamos nos dons milagrosos ainda, mas olha que interessante este falar em línguas. Que tipo de línguas que aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, que nós ainda estamos vendo se é os 12 ou se são os 120, que tipo de línguas que eles estavam falando? Idiomas de outros povos. Não era língua que ninguém entendia, não. Era a língua que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, que vieram do mundo inteiro, estavam entendendo o que aquelas pessoas estavam falando. É isso que o texto está dizendo. É como se viesse alguém aqui, vamos supor, um brasileiro que mora na Alemanha, morou a vida inteira dele na Alemanha, mas é brasileiro por causa dos pais, nunca aprendeu a falar português, de repente ele chega aqui no nosso meio, tem uma palavra para nos ensinar, ele vai falar em alemão. Nós não vamos entender nada, né? Não vai servir nada, então ele vai falar em português. Opa, eu vou entender o que ele está falando. Mas aquele homem nunca aprendeu o português antes. Esse é o dom de línguas que a Bíblia ensina. Bem diferente do que a gente vê por aí hoje. Tá? Vamos guardar isso para um segundo tempo. Mas eles estão ouvindo, ou os 12, ou os 120, falando na sua própria língua materna. Agora, olha o versículo 7, que interessante. Pode ler para a gente o 7, alguém? O 7 e 8. Disse-lhes, não vos pertence a Deus tempo. Não, acho que não é isso aí, não. O 2, capítulo 2. Todos pasmavam, isso, né? É, isso. Maravilhavam uns aos outros, e não são galileus, todos esses homens que estão falando. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Olha só. Não, pode parar aí um pouquinho, até o 8. Quem que está falando nessas línguas? Segundo o versículo 7? Olha lá, segundo o versículo 7, quem que está falando nessas línguas? Galileus e homens. Opa, então não são os 120, né? Porque dentro dos 120, a gente tinha mulheres. Versículo 14, né, do capítulo 1. Tinha mulheres lá. Tinha judeus que não eram galileus. Quem que eram os galileus? Quem eram os galileus aqui nessa história? Os apóstolos. Eles eram da Galileia, né? Lembra? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, todos aqueles lá, Jesus estava lá. Então, olha o texto. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? O batismo com o Espírito Santo, gente, veio para os 12. Vocês vão ouvir muita gente falar, não, veio para os 120. Não veio. Não são os 120 que estão falando ali. São os 12. E o que ficou mais atônitos ou pasmos a multidão era que eram galileus. Galileus, você lembra, né, dos nossos estudos anteriores, eram pessoas dentre os judeus que eram os mais simplesinhos. Não tinha estudo. Então,
Imagina, o Galileu quase não sabia falar. Como que ele vai falar em latim? Como que ele vai falar em outras línguas? Isso que deixou a multidão espantada, maravilhada. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Pula um pouquinho o texto, olha o versículo 14. Quem pode ler para a gente? 14. Mas Pedro, pondo-se em pé, levantou sua voz e disse: Homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto conhecido, e escutai as palavras. Pedro se levanta com os 11, não é os 120. Tá? E olha o que ele vai falar no versículo 15. Segue o texto aí, Leandro. Porque esses não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. As pessoas estavam escutando isso e tinha uns que não estavam entendendo. E estavam achando que eles estavam bêbados. E Pedro se levanta com os 11 e diz, não, esses homens não estão bêbados. São 9 horas da manhã, apesar de que tem gente que já está bêbado 9 horas da manhã, né? Mas aqui Pedro está dizendo, está muito cedo ainda, né? Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. De novo, os 11, o contexto, os 12, né? Sempre são os apóstolos. Vamos um pouquinho mais para frente, olha o versículo 37, que a gente já conhece melhor, né? Olha o versículo 37 do capítulo 2. Eles continuam pregando, né? O capítulo 2 é a pregação que todo mundo está ouvindo na sua própria língua. E olha o versículo 37. Quem pode ler para a gente? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Eles estão perguntando para quem está falando. Para os 12, não é para a multidão. Então, uma coisa interessante com o batismo com o Espírito Santo, primeira vez que nós vemos uma menção disso, está aqui em Atos 2. Primeira vez. Foi profetizado lá por João Batista. Jesus, no comecinho de Atos, ele lembra os apóstolos para ficarem em Jerusalém, que eles iam ser revestidos do alto e seriam batizados com o Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 2. Acabamos de ver isso acontecer. E era somente os 12. Ninguém mais recebeu esse batismo. Ninguém mais. Sim. Tinham mulheres. Vou considerar, né, os antecedentes que perseverar com as mulheres. Mas considerando que a festa só entrava homem, né? Os homens é que eram, qual a palavra que eu quero usar, eles tinham que estar lá, eles eram obrigados, mas eles traziam as suas famílias, que a festa durava uma semana inteira. Então, eles vinham com as suas famílias, mas as mulheres e as crianças não tinham obrigação de estar em Jerusalém. Não eram impedidos, não. Aqui, se a gente for prestar atenção aqui no versículo 1 do capítulo 2, eles estão reunidos num lugar. A gente não sabe exatamente aonde que eles estão. Mas a multidão, e você vê aqui nos versículos 9, 10 e 11, da onde que essa multidão veio, pelo menos uns 13 ou 14 países diferentes, de línguas diferentes. Eles estão em algum lugar onde a multidão está conseguindo ouvi-los. Então, nessa multidão, com certeza, tinha mulher, tinha homem, tinha criança. Eles se referem a estes homens. Sim. O homem sempre teve um protagonismo. Uhum. Então, ele não pode estar falando a esses homens com referência nesse protagonismo, até mesmo porque no 18, quando Pedro se levanta e fala, No 14, né? As mulheres, meninos, Sim. terão. Então, assim, as mulheres também teriam recebido esse batismo? Não. Sabe por quê?
porque senão todos estavam falando. O batismo com o Espírito Santo não é, nós vamos ver aqui no texto, não vai ser para um, para outro, não. Não. Quando o batismo com o Espírito Santo vem, ele veio 2 vezes somente na palavra de Deus inteira. Uma está aqui em Atos 2. A outra nós vamos ver um pouquinho para frente. Vem para todas as pessoas que estão ali. Agora, essa reunião de 120 pessoas, aonde Matias foi escolhido, lembra? Jesus tinha acabado de subir para o céu, ele ficou 40 dias com seus apóstolos. O dia de Pentecostes é 50 dias depois da morte de Jesus. Então tem um período aí de 10 dias que a palavra de Deus não diz. Então, o que nós estamos lendo aqui em Atos 2 não é exatamente depois do que nós estamos lendo em Atos 1. Teve um período, talvez uns 10 dias, entre a escolha de Matias e agora esta reunião do Pentecoste. Tá? Então, não é porque tinha 120 pessoas ali que automaticamente essas 120 pessoas estão ali agora de novo. Tá? Isso é uma outra reunião, porque aconteceu 10 dias depois. E nesta reunião, nós estamos vendo somente os galileus falando nessas línguas. Ninguém mais. Então, o batismo veio para eles. Tá? Agora, na pregação que Pedro e os 11 vão falar, eles vão dizer que sim, não é? Deus vai derramar o seu Espírito sobre todo mundo. Mas nessa ocasião, o batismo com o Espírito Santo veio para os apóstolos. Lembra? Jesus tinha prometido para eles. Jesus estava com eles ali no comecinho de Atos. Jesus estava com eles no finalzinho de Lucas. É para eles que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, não saiam da cidade, vocês vão receber poder. E nós estamos vendo exatamente isso acontecendo em Atos 2. E são só os 12 que falam. E a multidão fica atônita. Mas olha, esse pessoal aí é tudo galileu, eles não sabem nem falar direito. Como é que eu estou escutando ele pregar na minha língua? Alguma coisa chamou a atenção da população. Né? Pedro se levanta só com os 11. São só eles que estão recebendo esse batismo. Ninguém mais recebeu. Interessante que existem algumas características, que nós já falamos de uma, né? Uma delas está lá no versículo 2. O batismo com o Espírito Santo vem de repente. Ninguém está procurando, ninguém está subindo no monte, ninguém está indo atrás. De repente. Quando Deus quer, a hora que Ele quer, é para quem Ele quer, e vem diretamente de Jesus. O homem não tem nada a ver com esse batismo. De repente, ninguém está esperando. Eles estão reunidos num lugar, ninguém está ali esperando, orando para o Espírito Santo. Não, veio de repente. Essa é uma das características. Independe da vontade humana. A segunda coisa interessante que nós vemos no versículo 4 foi acompanhado desse dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo. Mas nós já vimos aqui que as línguas eram línguas conhecidas. Não era um blá 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 que ninguém entende, como é hoje. Tá? Estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Não é para confundir com os dons milagrosos do Espírito Santo. Tá? Então, de repente, Deus é que decide, independe da minha vontade, vem diretamente de Deus e é acompanhado desse dom de línguas. Tá? Agora, por que será? Por que será que veio este batismo aqui? O que aconteceu em Atos 2? De diferente? Começo da igreja, com certeza.
A igreja agora começa, tanto é que, como resultado disso tudo, quase 3.000 pessoas se batizaram. E a igreja começa com um grande poder, lembra? Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E a igreja começa com um poder enorme, só com os judeus. Deus estava mostrando o seu poder e começando a sua igreja que ele tinha prometido lá através de Jesus, né? Com relação quando Jesus fala com Pedro e com os 11, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra, né, eu vou edificar a minha igreja. Isso acontece agora em Atos 2. Lembra disso quando a gente for estudar a segunda vez que aparece o batismo com o Espírito Santo. Oi, Renan. Nesse povo que estava ouvindo pensar que ele falou, tem outras pessoas também, né? Sim, Também, né? sim. Nesse caso aqui, todos estão embora batizados também. Batizados como? Batizados, qual batismo que você tá falando? Batismo que eles receberam. Batismo nas águas. Isso, tá? Só para a gente não fazer confusão com o batismo. No começo da igreja tinha uma questão também de que eles não queriam fazer para outros povos. Uhum. Romperam essa barreira. Uhum. Mas aqui nessa situação também para outras pessoas. Uma dúvida, porque A gente não sabe, Renan. Uma dúvida boa, mas a pregação foi para os judeus. Talvez tivessem alguns romanos ali, talvez tivessem alguns gregos, mas a pregação foi para os judeus. Somente para os judeus. Agora, se teve algum grego, algum romano que, entre esses 3.000 que se batizaram, a gente não pode dizer sim ou não. Mas a pregação foi somente para os judeus, eram eles que estavam ali participando dessa festa. Tá? Tanto é que a pregação dos 12 vai falar sobre coisas específicas do povo judeu. Olha um exemplo disso, olha o versículo 22 do capítulo 2. Olha ali, ó. Como é que começa esse texto? 22. Pode. Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito de pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram, pregando na cruz. Ele está falando com quem aqui? Israelitas, né? Olha o versículo 29, né? Irmãos. Olha o versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Então, a pregação ali era para o povo judeu. Agora, pode ser que um romano, um grego, talvez, né? Mas talvez ele não fosse entender o que os apóstolos estavam dizendo, porque não era para eles. Sim. Isso, mas olha, esses partos, medos, elamitas, são todos judeus. Todos judeus que estão vindo destas regiões. Da região do Parto, da Média, dos elamitas. Sim, sim, exato. Eram todos judeus que moravam fora de Jerusalém, mas por causa da festa, eles eram obrigados a vir para Jerusalém. E vieram de lugares longe, né? Egito, Líbia, né? Creta, da ilha de Creta, árabes, né? Mas eram todos judeus, mas que moravam nessas regiões. Então, nós estamos vendo aqui o começo da igreja, com judeus, só judeus. Você vai lendo o livro de Atos, até o capítulo 6, 7, até o capítulo 7, só judeus, só judeus. De repente, houve uma perseguição contra a igreja, as pessoas saem por aí
Só os apóstolos ficam em Jerusalém e o evangelho começa a ser pregado em vários outros lugares. Nós chegamos no capítulo 10 de Atos. Lembra quem que é a história do capítulo 10 de Atos? Lembra quem é? Pode olhar lá. Sobre quem que é? Cornélio. Tá? Cornélio. E o capítulo 10 começa assim, ó. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele não é judeu, ele é um centurião romano. O versículo 2: ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele não era judeu, mas provavelmente ele tinha ouvido falar de Jesus, talvez alguns desses que se espalharam por aí, chegaram até Cesareia e provavelmente esse centurião ouviu a história de Jesus. Mas ele não era judeu. E agora nós vamos ver no capítulo 2 a mesma coisa, no capítulo 10, a mesma coisa acontecendo no capítulo 2, agora com gentios. Mesma coisa. Por causa do tempo, nós não vamos ler o capítulo 10 inteiro, mas Cornélio manda chamar Pedro. Pedro não quer ir, lembra? Ele tem aquela visão onde Deus fala para ele, come isso aqui. Eram coisas que o judeu era proibido de comer. E Pedro, como um bom judeu, né? Não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Come 3 vezes, aí Pedro finalmente entendeu que Deus estava querendo mostrar alguma coisa para ele. Aparecem as pessoas que Cornélio mandou e Pedro vai. Pedro chega na casa de Cornélio e fala, olha, é proibido pela lei de Moisés o judeu se associar com o gentil, mas Deus está me dizendo que é para eu vir aqui. E aí ele vai pregar para Cornélio e para sua família. E olha que interessante o que acontece aqui. Ó, né? A gente tem tudo isso no capítulo 10. Vamos um pouquinho para frente. Olha o versículo 44. Quem pode ler o 44? Olha que interessante. De novo, enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Cornélio e a sua família. 45. E o 46? Olha que interessante. Pedro está pregando para eles. De repente, de novo, ninguém estava procurando, Cornélio provavelmente nem sabia disso. Como aconteceu lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus convertidos, né, convertidos a Cristo, cristãos agora, que vieram junto com Pedro, ficaram admirados. Eu acho interessante o finalzinho do 45, né? Que o Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, né? Puxa, sobre esse povinho aí, né? Até sobre eles. E foi mesmo. E o 46, qual é o resultado de novo do batismo com o Espírito Santo? Línguas. Línguas. Mesma coisa que aconteceu em Atos 2, acontece agora em Atos 10. E o que acontece agora com a igreja a partir de Atos 10? Quem começa a fazer parte da igreja agora? Os gentios. Antes era só judeus. Agora os gentios também. E quando Pedro vai ter que se defender perante os outros apóstolos lá em Jerusalém,
Pedro vai dizer para eles, olha, como que eu não podia batizá-los? Porque logo depois aqui eles são batizados nas águas. Então a pergunta que o Felipe falou, né? Aqui nós estamos vendo um exemplo de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e depois sendo batizadas nas águas. E aí quando Pedro vai se defender lá, o que os apóstolos não estavam entendendo. Falavam, mas o que? O Pedro foi na casa de um gentil e batizou o gentil nas águas, né? Batizou nas águas o gentil. Que isso, Pedro? Aí Pedro vai lá e ele tem que se defender. E o capítulo 11 é essa defesa de Pedro. E ele vai dizer para os outros, olha, aconteceu com eles como aconteceu conosco. De novo, está falando com os apóstolos. O que aconteceu lá em Atos 2. Aconteceu com eles como aconteceu conosco. Como que eu não podia descer com eles as águas? Aí os apóstolos entendem. Ah, não, é Deus que está agora abrindo a igreja para todo mundo, né? E depois você tem a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses que fala exatamente isso, né? E quando Jesus morreu, aquela separação que existia entre judeu e gentil não existe mais. Agora é um povo só. E agora nós estamos vendo aqui em Atos 10, é um povo só. Depois de Atos 10 e 11, você não vê mais nada de batismo com o Espírito Santo. Não tem mais. Não tem. Pelo menos a gente não tem relatado. Se era algo tão importante, nós deveríamos ver mais isso. Então, o que a gente consegue entender aqui? Aconteceu sim, está lá em Atos 2, com os apóstolos, propósito, começar a igreja. Aconteceu de novo, Atos 10, com os gentios, propósito, os gentios agora fazendo parte da igreja. Depois de Atos 10 e 11, você não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais o propósito. A igreja já era para todos. O propósito do batismo com o Espírito Santo foi esse. Atos 2, judeus. Atos 10, mesma coisa. Senão o judeu não ia aceitar o gentil. Não ia. Os apóstolos não queriam. Aconteceu igualzinho, Pedro está dizendo. Né? A igreja agora tem judeu e tem gentil. Aliás, não tem nem judeu nem gentil, é um só, né? É cristão agora só. Deus mostrando que a sua igreja agora estava completa. Aconteceu para os dois povos. Depois de Atos 11, você não tem nenhuma menção de batismo com o Espírito Santo. Até Atos 11, você tem batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. Duas coisas diferentes. Dois batismos. Depois de Atos 11, você não tem nem menção nenhuma. Aliás, última passagem, depois nós vamos parar, não vai dar para falar dos dons milagrosos, falamos numa outra vez, mas última passagem, vai lá para a carta aos Efésios, como uma comprovação disso que nós estamos dizendo. Olha Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A gente conhece bem esse texto aqui também. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Quem que pode ler para a gente? Efésios foi escrito talvez uns 20 anos, foi escrito talvez uns 30 anos, né? O Paulo estava lá na sua prisão em Roma, né? Comecinho dos anos 60, a igreja começa no comecinho dos anos 30. Então, talvez 30 anos depois, Paulo vai escrever essa carta. Efésios capítulo 4, versículo 5. O que está escrito aqui no versículo 5? Um só batismo. Até Atos 10, 11, quantos batismos que tinha? 2. O batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas.
Agora aqui, 30 anos depois, a igreja já começou, tem judeus, tem gentios, existe um só batismo. E o batismo que nós vemos depois de Atos 10, 11, no livro de Atos, onde as cartas estão sendo escritas, é o batismo nas águas. Um só batismo. Hoje em dia, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Opa! E aí? Um só batismo. Um só batismo. Propósito do batismo com o Espírito Santo, começar a igreja. Veio só para os apóstolos, veio para a família de Cornélio. Junto com línguas conhecidas, que eles não falavam, mas quem escutava entendia, a sua língua materna. Depois de Atos 11, você não tem mais nada na palavra de Deus. Depois dos anos 30, não tem mais nada na palavra de Deus de batismo com o Espírito Santo. Pelo contrário, você tem uma carta escrita 30 anos depois que diz que existe um só batismo, o batismo nas águas. O propósito do batismo com o Espírito Santo se cumpriu. A igreja começou para todo mundo. Tá? Bastante coisa para a gente pensar, né? Temos que estudar mais. O nosso tempo já foi. Eu queria falar dos dons milagrosos, que é outra coisa. Tá? Dons milagrosos é outra coisa. Mas o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado de línguas, mas são línguas conhecidas. Hoje em dia as igrejas falam em línguas, fala aquelas línguas estranhas, fala de línguas estranhas, no caso. Línguas estranhas, né? Sim. A gente não entende. Sim. De acordo com o que nós estudamos agora, até agora, de batismo com o Espírito Santo, não. Agora, você tem os dons milagrosos no Espírito Santo, que tem dom de língua também. Essas línguas são para, segundo o ensinamento que a gente tem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, nós não vamos conseguir chegar lá, é entre você e Deus. Porque lembra que Paulo fala, mas se vocês estão reunidos aí na assembleia, e uns começam a falar em línguas, e chega um visitante e não entende nada. Para que serve isso, Paulo está dizendo? Exato. Para que serve isso? Então fica falando você e Deus. Tá? Dons milagrosos do Espírito Santo. É diferente do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é direto de Deus. Não tem intervenção nenhuma humana. Dons milagrosos, nós não chegamos a ver. Através de imposição de mão dos apóstolos. Atos 19, tá? Através de imposição de mãos, os dons milagrosos eram passados. Entre os dons, tinha dom de língua, tinha dom de cura, tinha dom de profecia, tinha dom... Só os apóstolos é que podiam passar, só eles. Acabou com eles ou acabou com a última pessoa para quem eles passaram o dom. A pessoa tinha o poder de fazer, mas ela não podia passar para frente. Tá? Então, nós não vamos falar de dons ainda, mas só um resumo. A palavra de Deus ensina que quando o apóstolo João morreu, foi o último apóstolo a morrer, final dos anos 90, vamos supor, talvez ele tenha colocado a mão em cima de algumas pessoas que receberam os dons milagrosos e estavam vivas depois que João morreu. Tá? Vamos supor que elas viveram mais uns 20, 30 anos. Olha, se você ler a história da igreja contada por pessoas que não eram cristãs, tá? Não tinha nada para esconder, não tinha nada para falar mentira, você vai ver que na história da igreja, escrita pelo Flávio Joséfos, né, um deles, que no primeiro século existiam pessoas na igreja
que faziam milagres. Nós estamos vendo isso na palavra de Deus, né? Lembra Filipe, que não era um dos apóstolos, mas era um dos que receberam a imposição de mãos, quando estava tendo aquele problema com as viúvas, né? Este Filipe, evangelista, não apóstolo, saiu por aí fazendo milagre. Estevão era outro que recebeu a imposição de mãos, ele saiu por aí fazendo milagres. Então, a gente tem isso na Bíblia, e a história contada fora da Bíblia também diz que no primeiro século, vários irmãos e irmãs tinham os dons milagrosos do Espírito Santo. Interessante que quando a gente entra no segundo século, não tem mais isso. Acabou. Por que acabou? Porque João morreu e a última pessoa para quem ele passou o dom morreu. Não tinha outra maneira de passar o dom. Se a gente for estudar Atos 8, onde Filipe está ali em Samaria, lembra, tinha um mágico que viu Filipe fazendo isso e queria comprar isso de Filipe. Filipe fala para ele, de jeito nenhum, né? Eu consigo passar o dom, mas você não consegue passar para outros. Né? Ele teve que chamar Pedro e João lá de Jerusalém para vir para Samaria para impor a mão em cima das pessoas. Só os apóstolos tinham esse poder. Porque Paulo se identificava. Provavelmente veio diretamente de Jesus, quando ele ficou aqueles 3 anos com Jesus. Aí é uma O apóstolo Paulo. presunção. Sim, porque é a única maneira de receber esse dom era através de imposição de mão dos apóstolos. Mas como é que os 12 tiveram isso? Porque os 12 tinham os dons milagrosos e podiam passar. Então, eles receberam diretamente de Jesus. Lembra que Jesus fala que sopra sobre eles o Espírito Santo, né? Vocês vão poder ressuscitar pessoas e tudo. Jesus fala isso para os 12. Então, provavelmente, quando ele estava com Paulo, que é um apóstolo fora do tempo, mas era apóstolo igual, com todos os poderes que um apóstolo tinha, provavelmente recebeu de Jesus da mesma maneira que os 12. Tá? Então, Mas não nas mesmas condições que os 12 receberam. Ou então vai ficar uma regra. como assim nas mesmas condições, Felipe? Receberam, né, a influência, eles foram, né, foram chamados diretamente. Sim, 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 Foi convocado. sim, Salvo Matias, que tiraram o sorte para completar o lugar de Judas. sim, Né? Então, esses são os apóstolos que foram chamados por Jesus. sim. Paulo, ele não foi chamado, né? Mas ele se identifica como eu. Mas lembra que Jesus aparece para ele? Não chamado direto. Tá, mas Jesus aparece para Paulo, lembra? E fala para Paulo, olha, Paulo, você vai ser o meu enviado, a palavra apóstolo, enviado, você vai ser o meu enviado para os gentios, né? Então, exato, da mesma maneira, né, que aconteceu com os 12, mas Paulo fora dessa época, os 12 ali mais junto com Jesus, Paulo, talvez aí 10, 12 anos depois, né? Mas ele foi chamado também por Jesus e ele passou os mesmos 3 anos que os 12, Paulo passou com Jesus. Então, mesmo tipo de ensinamento, recebeu as mesmas coisas, tinha os mesmos dons, né? Era reconhecido por todo mundo como um apóstolo de Jesus, mas para os gentios. Os 12 foram para os judeus. Sim. Como ele fala que vai passar aqueles que creem em mim falaram línguas, Tá. Marcos 16, né? Lembra? Ele está falando com os 12, tá? E está dizendo que estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Não está dizendo que aqueles que criam em Jesus iam fazer os sinais. Tá? Esses sinais acompanharão aqueles que creem em mim. E tudo isso que você falou, pegará em serpente, tal. Então, as pessoas que receberam, e não foram todos, que receberam os dons milagrosos através de imposição de mão,
tinham os dons. Mas interessante também que a pessoa não podia escolher o dom. É o Espírito Santo que determinava. O apóstolo João chegava sobre vocês, sobre Filipe, aqui o Filipe e o Leandro, impunha as mãos, vocês recebiam os dons milagrosos do Espírito Santo. Talvez você recebesse o dom de cura, talvez o Filipe recebesse o dom de falar em língua, mas ninguém escolhia o dom. O Espírito Santo determinava o dom que ele quisesse para quem ele quisesse. Talvez alguns tinham 2 ou 3 dons, né? Mas ninguém podia escolher o dom. Tanto é que 1 Coríntios 13, exatamente isso, né? Olha, se eu pudesse falar em línguas, mas não tiver amor, o que adianta? Né? Então, escolha, Paulo fala, escolha o melhor dom de todos, que é o amor. É o mais importante. Não é o dom de línguas, como é ensinado hoje, que todo mundo quer. Não, Paulo está dizendo, o que adianta isso? Ninguém vai entender o que você fala. Né? Quando eles tinham muita vaidade Sim. das pessoas, porque o ser humano ele precisa ter assim alguma coisa Sim. Né? e acho que a questão principal da palavra de Deus é assim, não é você se destacar, Deus seja visto nas suas ações. Uhum. Então, quando estava ali começando a igreja, não estava pronto. Uhum. E era um balizador para que nós possamos entender tudo o que aconteceu, o poder de Deus, nos esperarmos o que devemos fazer e não devemos fazer, não ser como Cristo. Sim, tá certo, né? Eu não quero correr, mas por causa do nosso tempo, mas uma das coisas que o Orlando falou sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Nós temos muitas passagens que ensinam que os dons milagrosos do Espírito Santo, o propósito deles era de confirmar o que estava sendo falado. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje eu chego para o Renan e falo, Renan, escute, a sua vida não está certa. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que se arrepender. Você tem que se batizar. E o Renan vai chegar para mim e vai falar, ô Alan, eu nem conheço você. Quem é você para falar essas coisas para mim? Ó, Renan, vamos estudar a palavra de Deus? Eu vou mostrar para você na palavra que é a palavra que está dizendo isso. Então, hoje, a palavra escrita confirma o que nós estamos falando. Naquela época, eles não tinham isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Chego para o Renan. Sim, eu chego para o Renan no 1º século. O Renan é um grego, né? Tem os seus deuses lá, e eu chego, Renan, olha, você está errado, Renan. Tem que mudar a sua vida, olha, existe um só Deus. Deixa essas coisas de lado. Ô, Alan, quem é você para me falar isso? Aí eu faço um milagre. Aí eu faço um milagre na frente do Renan. Ou eu digo para ele, Renan, a sua mãe está doente na sua casa, não está? Opa, como que você sabe? Tá assim. Vamos lá comigo então, Renan. Vamos lá comigo e eu vou fazer ela ficar bem. E fazia o milagre. Você não vai começar a prestar atenção no que eu estou dizendo? Então, os milagres, os dons milagrosos, sim, os dons milagrosos, a função deles era para comprovar o que se falava. Eles não tinham isso aqui hoje. Hoje nós temos. Então, se eu preciso de um dom milagroso hoje, para comprovar o que eu falo, qual o valor da palavra escrita? Tem nenhum valor. Então, hoje nós temos a palavra escrita. Então, mais um exemplo de quando que esses dons milagrosos terminaram. Nós já vimos, não tivemos tempo, nós vamos estudar mais. Que eram só os apóstolos que tinham condição de passar. João era o último apóstolo que viveu, ele morreu no final dos anos 90. Talvez alguém para que ele passou tivesse vivo e podia fazer o milagre, o dom, mas não podia passar. Então, comecinho do 2º século,
Exatamente quando a palavra de Deus estava totalmente escrita. Não tinha mais necessidade dos dons milagrosos, porque agora eu comprovo o que eu falo com o que está escrito. Antes não. Antes eu tinha que comprovar o que eu falo com algum milagre. Ressuscitar um morto. Porra, ó, deixa eu prestar atenção nesse rapaz aqui, né? Nunca vi isso antes. Deve ser alguma coisa de algum Deus aí, então deixa eu prestar atenção, né? E aí eu vou ensinar o verdadeiro Deus. Essa era a função do dom milagroso. Tá? Era para edificação da igreja e para comprovar o que se falava. Hoje nós temos a Bíblia. Sim, sim. Tem a fé hoje, exato. Eu não preciso. Tomé precisou ver para crer, né? E Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A fé, hoje eu tenho a fé, mas a minha fé também é baseada nisso. Né? Então eu comprovo, quando a gente ensina que a pessoa tem que mudar a sua vida e ser batizada nas águas, bom, mas quem é você para me falar isso? Ó, vamos lá, deixa eu te mostrar na palavra de Deus o que Deus ensina. Então, a palavra escrita comprova o que nós falamos hoje. No primeiro século, não. No primeiro século eram os dons milagrosos. Nós temos 3, 4, 5 passagens que deixam bem claro isso, que o propósito dos dons era de comprovar o que se falava. Tá? Então, nós vamos estudar mais isso, mas com relação ao batismo com o Espírito Santo, gente, só 2 vezes, Atos 2, Atos 10, veio diretamente de Deus, ninguém está esperando, ninguém está orando por isso, tem nada a ver com o homem, diretamente de Deus, 2 vezes somente, e acompanhado sempre de dom de línguas, mas línguas conhecidas. Atos 2 e Atos 10. Depois disso, você não tem mais isso. Deus começou a sua igreja com os judeus, mostrou para o judeu que o gentio é tão igual ao judeu, fez exatamente igual com o gentio, depois não tinha razão de ter mais. Efésios capítulo 4, versículo 5, né? Existe um só batismo. É o batismo nas águas. Então, pode ser batismo com o Espírito Santo, não é a pessoa, mas foi para evidenciar tempos, né? O tempo da igreja e da ampliação aos gentios. Perfeito, Né? perfeito. São momentos. Perfeito, isso, é isso mesmo, Felipe. Deus mostrando que o propósito dele era esse, ele sempre disse que ia começar com o povo dele, né? Sempre ia começar com o judeu, e foi isso que aconteceu. Mas depois mostrou para o judeu, principalmente, que o judeu não é mais importante do que o gentio. Ó, eu vou fazer a mesma coisa com o gentio que eu fiz com o judeu. Aí o judeu começou a aceitar o gentio. Então, exatamente isso, é mostrar, começou com o judeu, entrou o gentio, agora é um povo só. Depois disso, você não tem batismo com o Espírito Santo nunca mais. Aliás, outra coisa para a gente falar depois, o pentecostalismo tem talvez uns 130, 140 anos somente. E não, começou lá nos Estados Unidos. Do final do primeiro século até o final dos anos 1800, nós temos aí quantos? 1700 anos? Nada de língua, nada disso, de repente começou de novo. E eu posso contar a história para vocês de como começou isso. Tá? Uma coisa também que tem muita controvérsia religioso é a 2:38. Você fala, arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que receberá o Espírito Santo. Sim, sim. Para mais para os três, para os filhos, para todos os povos, estão longe para todos quando o Senhor mostrou chamar. Uhum. Aí pega isso aqui. E acha que é batismo com o Espírito Santo também, né? Sim, é uma outra. Sabe por que é fácil da gente notar isso? Ele os batizará
o Espírito Santo. Sim, mas Só que ele lembra? está falando para várias pessoas. Sim, Mas sim, aí é aquela questão de receber o Espírito Santo. sim. Lembra que em Atos 2, quando os 12 são batizados com o Espírito Santo, resultado imediato, eles começam a falar em línguas. Atos 10, quando a família de Cornélio é batizada com o Espírito Santo, resultado imediato, começa a falar em línguas. Atos 2, 38, Pedro fala isso, os judeus se arrependem, quase 3.000 são batizados. Não tem nada de falar em línguas. Nada. Pelo contrário, um pouquinho mais para baixo, você vai ver que era só os apóstolos que podiam fazer milagres. Ninguém mais. Então, e esses 3.000, se é que foram batizados com o Espírito Santo, por que eles não estão falando em línguas também? Porque não foram. Foram batizados nas águas. Outro tipo de batismo. Primeira vez que nós vamos ver ali também esse tipo de batismo nas águas agora, com o propósito de perdoar pecados e receber o Espírito Santo. João Batista já fazia esse batismo, mas com outro propósito. Aí você vai lá para Atos 19, né? Era um batismo só para arrependimento. Tá? Então, você não vê os 3.000 falando em línguas. Devia, se era o batismo com o Espírito Santo. Não é. Você não vê o eunuco, que é batizado por Filipe, falando em línguas. Porque não é o batismo com o Espírito Santo. Você não é Lídia, você não vê Lídia lá, né, em Filipos, falando em línguas. Não é, porque é o batismo nas águas. É outro batismo. É o batismo que continuou. Efésios 4, um só batismo. Batismo nas águas. Mas sim, a grande confusão hoje é que as pessoas acham que é uma coisa só. É batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, dom milagroso. É uma coisa só. E essa uma coisa só é o quê? É falar em língua. É só isso. É só isso. É falar em língua. Né? O batismo recebendo o Espírito Santo. Sim, sim. Duas coisas diferentes. O recebendo o Espírito, que seria Atos 2,